Então vamos lá, pessoal. Olha só, notícia séria aqui, a notícia da Bloomberg de hoje, maior empresa de informações do mercado financeiro do planeta Terra, eles soltam hoje, né? Options, né? Opções. O mercado se prepara para a queda de Big Techs com puts do desastre. Poderia ser essa a tradução aqui. E o que eles estão dizendo? Vários investidores do mercado americano começaram a se atentar para alguns dados preocupantes da economia. Se você pegar 10% das empresas mais valiosas de mercado hoje dos Estados Unidos, ou seja, 10% dessas empresas, isso inclui Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, as empresas mais Meta, as empresas de tecnologia, as Magnificent Seven e outras, Google, tarará, e também outras empresas ali, as 10% mais valiosas, elas correspondem hoje a 77% de todo o valor de mercado de todas as empresas somadas ali. Então, quando você pega esse dado e analisa na história, na Grande Depressão, em 1932, o dado era mais ou menos esse, né? Muito abaixo desse, na verdade. No pós-guerra de 1957 também, uma grande crise. Os dados eram muito menores que esse, a concentração era muito inferior a essa, você consegue ver que ela estava até abaixo dos 70%. Ali por volta do Nifty 50, também a gente tem em 1973 um dado bem próximo desse, né? Quando a gente termina com padrão ouro. Na bolha das .coms, esse valor superou os 75% pela primeira vez aqui, né? E agora a gente vê as Magnificent Seven chegando nesse nível de concentração nunca antes visto na história dos Estados Unidos. E daí, o que alguns investidores começaram a fazer por lá? Eles começaram a comprar opções de venda das ações no valor que elas estão agora. Eu vou tentar te explicar esse mecanismo aqui numa aulinha um pouco mais simples que vai te ajudar a compreender como é que funciona esse mecanismo e o que isso significa para o investidor na prática. Vou precisar de usar um bloco de notas aqui. Vai ser uma aula um pouquinho mais técnica. Se vocês gostam desse tipo de aula, é só você deixar o like aí que eu vou saber que a gente pode fazer mais disso, porque eu sei que incomoda a maior parte dos usuários aqui. Vamos supor o seguinte, eu venho aqui, olho o quanto tá as estoques da Meta hoje, então a gente percebe que ela está em 751 dólares e 35 cents, né? Então beleza, 751 dólares e 35 cents. Vamos colocar 751 dólares. Uma put, eu poderia comprar ela por alguns dólares, por exemplo, 3 dólares, ou 4 dólares, 5 dólares, algum valor aqui, né? Um valor menor, muito menor do que o preço da ação, e ela me daria o direito de vender ações de Meta a esse valor estabelecido. O que significa o seguinte, se as ações da Meta caírem, eu ganho dinheiro. Por quê? Porque eu tenho o direito de vender esse valor. Então, basicamente, se elas vão a 300 dólares, eu poderia comprar elas a 300 dólares, posso comprar a esse valor, o que daria 305, por exemplo, e vender a 751 em uma data específica. Elas têm uma data de vencimento. A gente está encaminhando a um dos momentos onde a gente tem o maior número de investidores americanos, né, em fundos institucionais, vendendo, né, basicamente operando vendido em empresas nas Magnificent Seven. Exatamente por conta desse indicador aqui. O que significa isso? Né? Que os Estados Unidos pode estar bem próximo de uma grande depressão, mais ou menos similar ao que a gente viu na bolha das empresas de tech lá dos anos 2000. Esse é o cenário que a gente desenhou agora para a economia. Isso tem implicações diretas, a gente veria um derretimento da economia americana porque elas hoje concentram a maior parte do valor. E assim, não é difícil imaginar que isso aqui possa de fato acontecer. Por que não é difícil imaginar esse cenário aqui acontecendo? Porque se você pegar os números dessas empresas e der uma analisada hoje, você vai perceber que empresas como Meta, Amazon, etc., elas concentraram uma fatia de mercado bem maior do que as indústrias, do que os bancos lá atrás. E empresas que produzem muita coisa. Não são empresas que vivem simplesmente da visualização, ou do marketing, ou da publicidade, ou da hospedagem disso tudo, como é o caso da AWS, que sim, é estrutura física. A gente pode considerar que ela talvez seja uma exceção nesse mercado. Não é que todas essas empresas vão quebrar e que elas vão sumir do mercado, não é que o mundo vai acabar. Lá atrás, quando a gente teve a bolha das .coms, o Google já estava lá e sobreviveu. A Amazon já estava lá e sobreviveu. O PayPal já estava lá e sobreviveu. Várias empresas dentro daquela bolha eram empresas boas e outras empresas não eram empresas boas. A gente estava estudando muito isso lá em Wharton, né? Vocês sabem que eu fui fazer um treinamento lá em Wharton agora, Universidade de Economia dos Estados Unidos, uma das maiores do mundo, se não a maior. O assunto era esse, exatamente que a gente pode estar entrando numa bolha. O que significaria isso, né? Como só nesse ano a gente teve a valorização dessas empresas de um volume extraordinário, quando a gente vai olhar aqui, você pega a Meta, ela se valorizou 25,38% nesse ano, né? Se você pegar a Amazon, ela ainda teve um crescimento de 3,51%. Se você pegar a Microsoft, ela teve um crescimento também de 22,07%. Ou seja, a maior parte dessas empresas, elas ainda estão crescendo nesse cenário. Mas você começa a perceber um movimento contrário de alguns investidores tentando evitar a crise sistêmica americana. E exatamente por isso, se você pegar a cotação do dólar do momento mais alto em dezembro de 2024 até agora, a gente está falando de 18% de queda mais ou menos. Na verdade, um pouco menos, né? Não chegou esses 6,70 não, chegou a 6,30 que acho que o Google está comendo bola. Vai ser isso, né? Vai chegar uns 15%, alguma coisa nesse sentido, de queda. Se você pega a Bolsa Brasileira negociada lá fora, você vai perceber que a Bolsa Brasileira cresceu
cresceu 21,27% dolarizada, mais do que as Magnificent Seven, né? Mais do que até o índice S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas. Por quê? Que o mercado americano, né, os investidores institucionais americanos, eles estão enviando dinheiro para países como o Brasil, para países fora do eixo dos Estados Unidos, para países longe dessa coisa toda. Exatamente pensando no que aconteceu nas crises. Para isso a gente precisa voltar um pouco atrás. Lá em 1929, as commodities agrícolas, elas sangraram, chegou a cair 60% o café, foi uma tragédia. Quando a gente avança alguns anos e a gente vem para a crise no início dos anos 2000, quando a gente vai para a bolha das .coms, a gente já tem uma recuperação muito mais rápida das commodities, elas caem menos, as empresas permanecem sólidas e voltam rápido. Quando a gente vê a crise de 2008, mais ou menos os mesmos cenários, commodities caem e voltam mais rápido. Produtos de primeira necessidade, que é o que o Brasil vende, carne, minério de ferro e etc., eles têm uma maior capacidade protetiva nas duas últimas crises. Se provou assim. Essa crise é muito mais parecida com a bolha das .coms do que com a crise generalizada que aconteceu no subprime ou em outros momentos, né? Parece que o mercado exagerou na promessa dessas empresas de entregar cada vez mais resultados. E se você vai, inclusive, checar a carteira das pessoas que fundaram essas empresas, você tem visto eles consistentemente fazerem desinvestimentos das empresas deles. O Bill Gates se tornou um dos maiores produtores agrícolas dos Estados Unidos. É o maior, se não me engano, dono de fazendas dos Estados Unidos. O Mark Zuckerberg tem comprado também, tem vendido ações da própria empresa. Jeff Bezos fez desinvestimentos também da empresa dele em valores bem mais baixos que os atuais, o que imagino ele já não concordasse com esse múltiplo e com esse valuation que a gente está agora há muitos anos. Então o que a gente tem visto cada vez mais são investidores começando a olhar para essas pessoas e falar, olha, se eles não estão dispostos a pagar 28 anos de lucro em valor presente, né, acreditando que esse lucro vai crescer, talvez a gente tenha chegado num ponto onde a gente já começou a esticar demais essa corda. Talvez a gente possa ter chegado num ponto em que, ok, a Amazon não é só empresa de tecnologia, ela possui data center, a Meta está produzindo data center, tem uma entrega ali, eles estão prometendo migrar de áreas, né, estão prometendo chegar na venda de paz ali e não mais continuar somente do jeito que está agora. Mas será que não é a hora de tirar o pé do acelerador? É o que alguns investidores têm feito. Então é por isso que eu tenho dito para vocês de forma consistente que, apesar de eu gostar muito do setor de tecnologia, sempre gostei, eu tenho seguido o diagrama do Cerrado, que é o método que eu ensino na UVP, e na minha carteira ela tem dito cada vez mais que as melhores promoções estão no Brasil e não necessariamente lá fora, né? Você tem bons investimentos para fazer lá fora, o dólar abaixou, para quem não tem posição ainda, acho que vale a pena formar. Você não precisa focar nas Magnificent Seven, você pode investir nas indústrias americanas, estão em baixa de preço, você tem diversas oportunidades, você pode investir em ETFs para não ficar super localizado, tem diversas formas de investimento, já falei aqui da estratégia de John Bogle, você tem diversas formas de dolarizar. Agora, se você já está dolarizado, se você já dolarizou, pode valer a pena ir para o mercado real, dar uma analisada no que tem de mercado europeu, nas melhores ali, o mercado europeu a maioria das coisas são ruins, mas tem muita coisa boa, pode dar uma olhada em China e deve, sem sombra de dúvidas, dar uma olhada no que tem no mercado nacional. Eu queria perguntar o que vocês acham disso aqui, se esse vídeo agradou, vocês deixam o like, se inscreve e tal. Vocês acham que é uma história muito apocalíptica, que esses investidores estão talvez muito emocionados, que isso aqui não se reflete na realidade, ou vocês acham que realmente faz sentido e que a gente deve prestar atenção nesses detalhes? Queria a opinião de vocês aqui. Se você quiser aprender a investir comigo, conta internacional, conta nacional e tudo, você vai ter acesso, além das aulas, né? Aqui você tem diversos módulos de renda fixa, renda internacional, investir no exterior, tem saída fiscal, tem macroeconomia, né? Falando sobre China, tem as aulas técnicas para quem quer se aprofundar ainda mais. E lembrando, com a garantia da UVP de devolução de 100% do seu dinheiro, tá aqui na home do site, não tem nem como esconder, né? 100% do seu dinheiro, se você concluir a UVP, emitir o seu certificado e não aprender a investir, a gente devolve o seu dinheiro, ou seja, a satisfação é garantida. Se você quiser aprender a investir, é só clicar nesse botão, preencher o questionário, que eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro em 8 semanas, nem um dia a mais. Você vai conseguir aprender e vai conseguir ter uma carteira de dar inveja em qualquer pessoa. De fato, uma carteira que você consiga performar acima da média de mercado com consistência. É nisso que a gente acredita. Brasil, China, qualquer lugar, aquilo que estiver pagando melhor, aqui não tem rabo preso com absolutamente nada. Preenche lá, que pra mim vai valer a pena, né? Vai ser muito bacana te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo. Agora deixa eu ver se vocês fizeram alguma pergunta aqui pra mim. Por que você não mencionou a Atlas Quantum e seu golpe gigantesco? Vai entender? Não, cara, eu não mencionei porque não sei nem se tinha acontecido na época desse vídeo aí, mas não achei que fosse bom, mas tá mencionado, você mencionou. Não deu nada com a Atlas Quantum, pra mim, eu falei, inclusive, que é muito melhor você guardar seus próprios bitcoins na sua carteira. Nesse vídeo eu falo isso. O que eu teria a ver com isso? O Fitness da Real. O Brasil não é comunista só porque tem gente vendendo morango na rua? Para, tem em Cuba, tem ambulante. Isso aqui já virou a União Soviética Latina faz uns anos. Tá bom. Não fiquei sabendo ainda. Será que eles vão avisar quando esse comunicado aí? Vocês receberam o comunicado da União Soviética Latina? Beijo pra vocês.